Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a primeira lei das constelações, é a lei da hierarquia. Hierarquia, na sua etimologia, significa sagrado e autoridade. Significa uma autoridade sagrada na sua essência. E a lei da hierarquia significa exatamente isso. É quando você consegue equilibrar o seu sistema através do respeito com relação ao tempo da existência de cada um das pessoas que fazem parte do seu sistema. Se você não sabe ainda quem faz parte do seu sistema, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu fiz, falando o resumo sobre quem são os membros que fazem parte do seu sistema dentro da visão sistêmica, ok? Essa lei também é conhecida como a lei da ordem e ela atua em qualquer relação, até mesmo na interpessoal. Então, quando a gente trata de alguma questão organizacional ou até mesmo quando a gente está lidando com pessoas que fazem parte do nosso convívio. Como eu já citei anteriormente, qualquer sistema que você faça parte, seja a questão familiar ou até mesmo amigos ou até mesmo colegas de trabalho, então qualquer sistema que você faça parte, essas leis podem ser incluídas e respeitadas para que você tenha uma harmonia melhor nesse sistema. O impacto de quem infringe a lei da hierarquia é desarmonia e gera raiva nas pessoas que sofreram a consequência dessa lei. Então, entre irmãos, a gente percebe que a dinâmica que existe é quando o irmão mais novo, que veio antes do mais velho, né, propriamente dito, ele tenta ensinar algo pro irmão mais velho. Isso gera uma desarmonia absurda, inclusive raiva. E aí a gente tem aquele caso dos irmãos que passam anos e anos sem se falar e acaba gerando uma desarmonia na família de um modo geral, só porque desrespeitou a lei da hierarquia. Falando isso, a gente se lembra da questão da família de origem da sua família atual, né? Então, quando se tem um sistema de origem, deve-se respeitar quem nasceu antes. Então, você veio, eu, por exemplo, eu sou a caçula de 4 irmãos, sendo que um não nasceu. Então, eu não dou palpite na vida de nenhuma das minhas irmãs, justamente por eu ser a caçula. E a dinâmica que vai acontecer quando se faz uma família atual, que seria eu dentro da minha nova família, depois do meu casamento, é a seguinte: eu passo a ser um dos membros mais importantes da minha família atual. Então, nesse caso, é necessário ter uma linha muito tênue, né, entre essa questão da hierarquia, porque você precisa entender que dentro da família de origem você é menor, mas na sua família atual você é tão grande quanto o seu marido. Então, é necessário você impedir que a família de origem dê, digamos assim, pitaco na sua família atual. Então, é necessário ter esse corte, tá? Inclusive, falar não quando for necessário, para que não tenha esse desacordo, né? Você tem que ter esse sentimento, digamos assim, você tem que ter essa consciência de que dentro da família de origem você é pequeno, mas na sua família atual, a família de origem não deve se sentir maior do que você. Então você tem que se impor sim, dizendo que ali existe um limite e que a partir daquele momento, que é o seu casamento, quando você se torna uma pessoa adulta, essas pessoas da sua família de origem não devem se achar maior do que você dentro do seu sistema atual. Isso pode gerar uma desavença muito grande, caso você não tenha essa firmeza em dizer não no momento certo, tá? Por isso que é muito importante você saber quais são as leis para conseguir atuar dentro delas de uma maneira bem leve e deixando tudo em harmonia, tanto a família de origem quanto a sua família atual. Ambos os sistemas, tanto a família de origem quanto o atual, são de extrema importância, então é necessário a gente saber lidar com essas duas dinâmicas, ok? Dentro da constelação, a gente consegue fazer através do campo morfogenético esse corte energético, né, onde você separa. Então, assim, família de origem, a partir desse momento, eu me torno quem eu sou, com muito respeito e com muita gratidão a tudo que vocês me ensinaram e me passaram na vida até aqui. Somente graças a vocês eu consegui constituir essa minha família atual, mas a partir desse momento eu peço a bênção de vocês para que eu possa fazer diferente. E mesmo que não seja igual ao que vocês fizeram a vida inteira, eu me permito fazer diferente, porque sou a responsável pela minha vida e vou buscar fazer o que é o melhor para mim. Então eu devolvo para vocês tudo aquilo que é de vocês e que não me traz felicidade e levo para mim somente as coisas boas que vieram de vocês. E com muito respeito e com muita gratidão, eu peço autorização para fazer diferente no meu sistema atual. E a partir desse momento a gente realiza o que a gente chama de corte energético na constelação e você tem a possibilidade de tratar o seu sistema atual diferente, né? Trazendo as melhorias
que faltou no seu sistema de origem, mas com a força do sistema de origem, sem romper completamente com essas raízes, senão você se enfraquece. Até mesmo em Gênesis, né, a gente tem a questão bíblica falando sobre isso, em Gênesis 2:24, se eu não me engano, que diz: por isso deixa o homem o pai e a mãe e una-se a sua mulher em uma só carne. Então isso também é um dos ensinamentos da constelação que vai de encontro com o ensinamento do evangelho. Quando o nosso primeiro papel, sendo filha, foi cumprido com aceitação, gratidão, amor e respeito por aqueles pais, o nosso segundo papel vai se consolidar sobre as mesmas bases, amor, respeito e muita harmonia, né, que seria no nosso casamento. Então é necessário compreender que nós só nos tornamos quem somos no nosso sistema atual graças ao nosso sistema de origem. É através do nosso sistema de origem, que é a família dos nossos pais biológicos, que a gente aprende a ser quem a gente vai ser no futuro, desde a infância até a nossa vida adulta, né? Tem também uma parte que é muito interessante na constelação, que é a relação da idade da pessoa, do ser humano, com a pessoa que nutre ele emocionalmente. Então, durante a gestação é pai e mãe, do 0 aos 7 anos a pessoa é nutrida basicamente pela mãe, dos 7 aos 14 pelo pai. A partir dos 14 anos, ela vai buscar uma referência externa no mundo, completamente diferente de pai e mãe, para que ela venha se tornar quem ela vai ser a partir dos 21 anos, ok? Então, a partir dos 21 anos, a gente toma a nossa personalidade por inteiro e vai fazer com aquilo que a gente realmente julga que faz parte da nossa essência. A gente vai passar a ser o ser humano que a gente nasceu para ser, já nutrido de pai e mãe, das nossas referências externas que julgamos, que eram positivas, na nossa fase dos 14 aos 21, e a partir daí a gente torna quem a gente veio ser no mundo. A gente pode expressar a nossa essência para o mundo, né? Com relação aos irmãos, é muito legal você entender a dinâmica que passa no subconsciente dos irmãos mais velhos ou das irmãs mais velhas, quando você, que é o caçula, ou que veio, nasceu depois, né? No caso do quem nasceu, quem é o filho do meio, ensinar para algum mais velho. Inconscientemente, esse irmão mais velho vai compreender que você está se julgando melhor do que ele, querendo ser ele inconscientemente. É como se você dissesse para ele: você não está fazendo certo, e se eu tivesse nascido no seu lugar, eu estaria fazendo melhor por todo esse sistema. Isso gera uma raiva incondicional, tá? E faz com que a pessoa crie uma desarmonia muito grande e até mesmo o afastamento de um dos irmãos, no caso um mais velho na maioria das vezes, por estar sentindo essa dinâmica que é muito pesada para ele viver sentindo isso, né, no seu dia a dia. A dinâmica dos irmãos mais velhos é exatamente essa que eu vou tentar explicar para vocês aqui. O irmão mais velho, ele sistemicamente recebeu pai e mãe e mais imaturos. Recebeu um homem e uma mulher que estava se tornando um pai e mãe. Já eu, que por exemplo sou a terceira filha, a quarta, levando em consideração o irmão que não nasceu, eu já recebi desses meus irmãos pai e mãe completamente expert, digamos assim, nessa questão de ser pai e mãe. Então a vida pra mim, ela é muito mais fácil. E além disso, os irmãos mais velhos, eles abrem os caminhos em tudo pra nós. Um exemplo disso é quando o irmão mais velho já fala outra língua, como por exemplo o meu irmão mais velho que fala inglês. Os irmãos que vão vir depois dele, provavelmente já vão falar inglês, porque é como se o sistema já estivesse instalado, digamos assim, no subconsciente desse sistema, que é possível aprender outra língua, e esses próximos irmãos, esses próximos membros da família, digamos assim, eles já vão saber quais são os caminhos da pedra para chegar a falar esse novo idioma. Mesma coisa para casos de universidade, né, o ensino superior. Se você tem um irmão mais velho que já fez um ensino superior, muito provavelmente fazer faculdade para você vai ser mais tranquilo, porque é como se ele tivesse já instalado no seu subconsciente a informação de que é completamente possível para você, diferente de quando foi para ele. Se o seu irmão mais velho veio de pais que não fizeram ensino superior, provavelmente ele vai ter uma dificuldade muito maior em
passar essa fase, entende? De sair do ensino médio para o ensino superior, porque ninguém antes dele nesse sistema fez isso. Então é uma questão de você admirar também quem veio antes de você e que conquistou muitas coisas que você não fazia ideia na época dele de como realizar essas coisas, né? Então ter essa admiração, esse respeito por essa história faz toda a diferença dentro do nosso sistema familiar, dentro dessa convivência no dia a dia, respeitando essa lei. Eu percebo que muitas pessoas que vêm pra mim citam que o irmão mais velho é meio paralisado na vida, o primogênito geralmente. Mas você tem que saber que não faz sentido você se sentir culpado por isso. O irmão mais velho, ele precisa saber sair desse emaranhamento sistêmico, porque tudo vem pra ele mesmo, né? Então toda a cobrança sistêmica de pai e mãe geralmente vem de acordo com a lei da hierarquia, então cobra primeiro do irmão mais velho, depois cobra do segundo, do terceiro, do quarto. Então, por isso que o caçula é privilegiado nesse sentido. Mas nós que somos caçulas, nós devemos entender que não temos culpa dessa dinâmica, né? Nós não temos culpa das cobranças sistêmicas irem para eles antes do que vem para nós. Então, é necessário também entender que você não tem culpa disso e que ele precisa fazer um movimento interno para sair disso. Nós não conseguimos salvar a vida do outro, né? A salvação é individual. Então, cada um tem que ter um nível de consciência ótimo o suficiente para conseguir sair desse emaranhamento sistêmico. Mas a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? Às vezes nós nos abrimos para algo novo, como por exemplo a constelação, e queremos que os irmãos mais velhos também venham para esse movimento. Geralmente os caçulas são as ovelhas negras da família, são aqueles que trazem ideias novas, querem coisas diferentes, então eles que apresentam constelação para os demais membros. Mas nós não podemos impor isso, né? Porque isso vai gerar muita raiva nessa pessoa, porque você está trazendo algo completamente novo, algo que ele nunca parou para pensar. E às vezes, de acordo com o grau de consciência dele, é algo tão bom, tão surreal que não faz sentido. Geralmente os irmãos primogênitos, eles são mais céticos também. Então eles relutam bastante para vir conhecer uma terapia nova ou algo que o caçula ou do meio tá dizendo que fez toda a diferença na vida dele. Justamente porque que eu, na idade dela, não percebi isso. Só que existe essa dinâmica aí, né, gente? Nós só percebemos porque vimos o que ele passou e aprendemos com aquilo que ele sofreu, né? Então, todo esse respeito, todo esse amor pelos primogênitos, mas tenhamos que entender, né? Entendemos que devemos entender, na verdade, que eles precisam fazer esse movimento interno de sair desses emaranhamentos sozinho. Nada é por um acaso, não é por um acaso que ele nasceu mais velho do que você, não é por um acaso que você nasceu mais nova do que ele. Então é necessário a gente respeitar o tempo de cada um, não querendo forçar a evolução espiritual ou de qualquer tipo dentro da vida da pessoa. A dica que eu dou, caso o seu irmão seja um desses, né, ou sua irmã, é você se afastar por amor mesmo, sabe? Entender que ele precisa de um tempo para pensar, para refletir, ao invés de enfiar a verdade goela abaixo. Então respeite o tempo dele, não tente ensinar nada que você percebe que ele ainda não queira aprender e se afaste por amor mesmo. E se a pessoa precisar, você vai estar lá, mas deixe ela pedir, tá bom, gente? O ser humano tem muito isso, de ver o outro que tá precisando e já quer resolver a questão. Não é assim, tá? Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Eu costumo dizer que é sempre no tempo de Deus. Não adianta a gente forçar nada, enfiar nada goela abaixo, porque nada vai ser resolvido dentro dessa dinâmica, ok? É necessário compreender o tempo de cada um e não querer forçar a evolução alheia. Dentro do mundo organizacional, a lei da hierarquia também pode ser utilizada no dia a dia mesmo. Quando você entra numa empresa nova com um cargo alto, que dentro da hierarquia padrão, digamos assim, né, que são os cargos, né, a hierarquia que se respeita no dia a dia é a de cargo, não a de tempo, diferente da constelação. Mas você pode alinhar essas duas hierarquias. Como fazendo isso, né? Então, por exemplo, você ganhou um cargo de gerente e aí você pode, se você já tem conhecimento das leis da hierarquia da constelação, fazer uma apresentação individual para cada membro daquele setor, se apresentando como o novo gerente ou a nova gerente. E aí você analisa, faz uma solicitação de alguém que é muito antigo no departamento, qual é a ordem da hierarquia dentro da visão sistêmica de cada um dos membros. Então, por exemplo, você vai ver lá, tem o Joãozinho que está há 40 anos dentro daquele setor. A primeira pessoa que você, como gerente, deve falar é com o Joãozinho, que tem 40 anos. E depois com a Marina, que tem 25 anos, e assim sucessivamente.
Fazendo esse pequeno movimento, tendo essa pequena consciência, você já vai gerar uma motivação e uma harmonização muito maravilhosa dentro desse setor, porque você vai estar respeitando a história e a trajetória de cada um, porque não adianta a gente levar em consideração somente a hierarquia de cargos dentro de uma empresa. É necessário entender que, por exemplo, o Joãozinho, que está há 40 anos naquela empresa, ele dedicou mais da metade da vida dele àquele setor, então ele merece ser respeitado e ser visto como uma pessoa principal dentro daquele setor, independente do cargo que ele tenha, independente dele ser o cargo mais inferior dentro daquele sistema, daquele setor, ele merece ser visto primeiro quando vem um novo membro fazer parte daquele setor, ok? Uma outra questão que eu percebo que gera muito conflito dentro da vida das pessoas é quando um irmão caçula, ou um dos mais novos, abre uma empresa e traz pessoas do seu sistema familiar para trabalhar com ele. E aí é muito difícil se você não tem essa questão da hierarquia das constelações, você não consegue harmonizar esse sistema. Por quê? É como se o caçula da família de origem, dentro desse novo sistema que é essa empresa nova, ele fosse o principal, porque obviamente ele é o CEO dessa empresa, ele que criou a empresa. Então, se esse caçula traz, por exemplo, o pai ou o irmão mais velho para trabalhar dentro dessa empresa e eles não tiverem esse discernimento de entender que dentro de casa ele é menor, tem um papel de menor por ser apenas o caçula, mas que na empresa ele é o maior, vai ter desarmonia nessa empresa, tá? Porque a dinâmica vai ser exatamente essa. Quem é você pra tá mandando em mim, né? Você é o caçula. Quem é você? Quem você acha que é pra tá mandando em mim? E às vezes pode até gerar a sensação de inveja, como se o irmão caçula dissesse: caramba, parece que ele queria que a empresa fosse dele. Porque subconscientemente, né? Subconsciente dele diz que, de fato, aquela empresa poderia ser dele, se ele tivesse tido o mesmo insight que você na época que abriu a empresa. Só que se você, toda a família, na verdade, compreende as leis da constelação, que é o que rege em todos os seres humanos, essa pessoa, ela vai compreender: opa, peraí, meu irmão caçula gerou uma empresa e nós podemos levar essa empresa para frente e prosperar em nome de todos os membros dessa família. E aí essa questão da inveja, ela sai e você percebe que gera uma harmonia muito grande e essa empresa tende a crescer. A empresa só vai bem, geralmente sem conhecer as leis da constelação, quando um membro muito maior foi quem criou. Então, quando é um avô que fez a empresa, aí entra o pai, aí todo mundo realmente já é menor que o avô. Agora, quando uma pessoa que tem menos tempo dentro do sistema, um caçula, por exemplo, cria uma empresa, a gente pode ter problema em desarmonia nessa questão. Agora, quando se fala da nossa vida amorosa, a lei da hierarquia, a lei da ordem, a gente também tem que levar em consideração, tá, gente? Então, assim, quando você for contar que você é casado pela terceira vez, você tem que falar que essa é minha esposa atual. E no seu subconsciente você tem que se recordar que existiu a primeira, a segunda e a terceira esposa. E nenhuma pessoa, tá, tem que ser maior do que a outra. É necessário compreender que esse casamento atual, ele só existe graças aos ensinamentos e tudo de ruim e de bom que se passou nos primeiros casamentos, ok? Então, assim, tem outra questão aqui que eu constelo com muita frequência, que é a questão entre sistemas. Então, por exemplo, você tem 30 anos, certo? E vai se relacionar com um homem de 56 anos, vamos supor. Esse homem já teve um primeiro casamento antes do seu relacionamento atual e nesse primeiro casamento ele gerou uma filha. Essa filha, ela veio antes de você. Então, de acordo com a lei da hierarquia, você não deve de maneira nenhuma, tá? Fazer ele escolher entre você e a filha, independente de como essa filha é, ok? Porque dentro da visão da hierarquia, por mais que essa menina tenha, sei lá, 18 anos e você 30, dentro do sistema deste homem, ela vem primeiro. E depois você veio a fazer parte da vida dele. Mas se você competir com a filha dele, não tem competição, na verdade. Ele tende a escolher a filha, porque dentro da visão da hierarquia, ela veio primeiro no sistema dele. Então, é uma sacadinha que a gente precisa ter. Não é somente por idade, é por tempo dentro do sistema, tá? Então, o que vale na lei da hierarquia? A pessoa que veio antes
nesse sistema tem mais direito sobre a pessoa que veio depois a fazer parte desse sistema, ok? Então é bem simples você compreender isso. Se você colocar isso em prática, você vai ver que você vai ganhar o que a gente tem de mais precioso no mundo, né? Que é tempo e amor. Eu acho que quando você ganha isso na sua vida, você não tem mais o que querer, digamos assim. Então, conhecer essas leis da constelação faz com que você tenha muito mais harmonia no seu dia a dia, que você não perca tempo com discussões desnecessárias ou perdendo tempo de conviver com as pessoas que você ama por causa de besteira, como por exemplo querer ensinar algo para alguém que você não tem nada a ensinar, né, porque veio depois. Então isso gera um movimento de harmonia e de alegria na sua vida muito genuíno e que vai se perpetuar pela vida inteira. E vale lembrar também, gente, que conhecer essas leis, né, e como elas atuam no seu dia a dia, faz com que você evolua muito na sua vida. Essa questão do corte energético, saber separar onde você é pequena no seu sistema de origem, onde você é grande no seu sistema atual, se impor, né, falar não para as pessoas no momento certo e com muito respeito, e colocando elas no lugar dela, faz com que a sua vida flua de uma forma muito perfeita, tá? E às vezes é necessário realizar esse corte da família de origem, né? Porque a gente tem até a analogia das árvores, né? Nenhuma árvore cresce à sombra de outra árvore. É necessário um pouco de espaço para que a gente consiga crescer e mostrar para que a gente veio no mundo. Então é necessário realizar esse corte aí, mesmo que energético e mesmo que mentalmente, com respeito, pedindo a bênção, para que você tenha o seu espaço para criar uma família diferente, melhor do que a sua de origem. Mas melhor não no sentido arrogante da palavra, mas melhor no sentido de eu tenho o que eu tenho hoje graças ao que eu aprendi com vocês. Ter esse pensamento na sua vida vai fazer você mudar completamente a sua relação com a sua mãe, com seu pai, com suas irmãs, com seus irmãos e com tudo que vem até você. Então eu queria hoje explicar um pouquinho isso só para vocês, para que vocês compreendam, né, qual o poder que você tem quando você consegue se impor de acordo com essas leis que vêm da constelação e poder aplicar isso já hoje mesmo na sua vida, tá? Então às vezes é um momento de silenciar, às vezes é um momento de dizer não, às vezes é um momento de respeitar, às vezes é um momento de se afastar. E tá tudo bem, desde que todo mundo esteja feliz, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê por aqui.